Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor, da tua nobre história lembrando. Pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, tá bom? E a gente vai estar sintetizando o conteúdo que a gente esteve trabalhando nessa segunda parte do mês de maio, o conteúdo do mês de maio, tá bom? O tema do conteúdo aí, o início, atividades do espaço rural, e a segunda parte, que é essa que a gente vai sintetizar aí no quadro, fazer a revisão geral, é atividades do espaço urbano, tá bom? Só lembrando, está no capítulo 5, no módulo 2, tá? E o conteúdo está na página 303. Só lembrando, não temos atividade, tá bom? Mas o conteúdo está na página 303, caso vocês queiram acompanhar aí pelo livro, tá bom? Meus amados, neste capítulo estudamos as atividades econômicas do espaço urbano, tá? O mês passado a gente esteve tratando das atividades do espaço rural, tá? E agora, nessa segunda parte do conteúdo, a gente vai estar trabalhando com vocês a atividade do espaço urbano, aquelas atividades que são desenvolvidas dentro das cidades. Por exemplo, nós falamos sobre a indústria e também sobre o comércio e, de certa forma, prestadores de serviço, tá bom? Então, assim, a gente vai especificar. Veja bem, vocês sabem que no campo geralmente é desenvolvida matéria-prima, é lá que é produzida. Por exemplo, o agricultor planta na sua propriedade alguns produtos e esse produto é vendido nas cidades para a indústria trabalha, elabora esses produtos, transforma em outros, tá? E vende ao comércio. E automaticamente as pessoas podem ir procurar esses locais e comprar. Então, assim, outras pessoas podem comprar para revender, tá? Prestando um serviço à população. De certa forma, a matéria-prima é produzida no campo, mas há uma inter-relação, como nós vimos, entre o campo e a cidade. Entre o que é produzido no campo e o que é trabalhado na cidade, elaborado, e automaticamente pode voltar para o campo ou ser divulgado dentro da própria cidade, ou vendido. Veja bem, queridos, a indústria transforma as matérias-primas, tá, em produtos industrializados. Só lembrando, matéria-prima, principal material utilizado na fabricação de diversos outros produtos. Veja bem, queridos, a matéria-prima, como já fora dito, é o produto do qual se faz ou se produz outros produtos. Ou é a matéria de base, tá, para a fabricação de outros produtos. Por exemplo, se produz, digamos assim, milho, e do milho, a partir do milho, na indústria, se transforma, por exemplo, em vários outros produtos, como a massa do vitamilho, por exemplo, ou se transforma em ração para animais, ou muitas vezes produz outros derivados, tá? Então a matéria-prima é o milho, a matéria inicial, produzida no campo, tá? É a matéria de base, tá bom? E dela se produz outros produtos. Veja bem, então na indústria ela tem essa função. Muitas vezes a indústria sai de dentro da cidade e se fixa lá próximo do produtor rural, né? As agroindústrias, que compram diretamente do produtor rural sem precisar de atravessador. Só recapitulando o que já foi dito em outras aulas, tá? O atravessador é a pessoa que compra do produtor rural e leva até a cidade e vende para a indústria. Essa pessoa é chamada atravessador por quê? Porque ela faz esse processo de comprar do campo e conduzir ou levar até a cidade e vender para a indústria, tá? Então ela faz essa relação do campo com a cidade. E aí, do produtor com a pessoa que trabalha na indústria, tá? Onde vai ser elaborado. Então, assim, ele é chamado de atravessador. Geralmente ele compra o produto bem barato no campo e vende em um preço mais alto para as indústrias, ganhando aí o seu, né? Tirando o seu sustento daí, seu lucro. Veja bem, mas as agroindústrias, ela faz o trabalho do atravessador, ela elimina esse atravessador dessa compra e venda de produtos. Por quê? Isso beneficia o produtor rural, porque o produtor rural vende para o dono da empresa, da fábrica, tá, a um preço mais elevado, então ele ganha mais pelo seu produto. E a fábrica consegue comprar do produtor rural mais barato do que compraria do atravessador. Então, de certa forma, os dois lados saem ganhando. Infelizmente, nesse caso, pessoas ficam desempregadas, no caso dos atravessadores, porque às vezes perdem o seu meio de sustento, tá bom? Queridos, a atividade industrial compõe o setor secundário da economia. Por quê? Porque a matéria-prima, ela é produzida no campo. O campo, aí a roça ali, o campo, é o setor primário. Por quê? Porque é quem produz.
A indústria compra do setor primário. Se ela compra o produto do setor primário, onde ele é produzido, no campo, então ela torna-se o setor secundário da economia. Automaticamente, quem compra da indústria, geralmente é o comércio ou os prestadores de serviço, que a gente vai ver mais adiante. Então eles conduzem ou compõem o setor terciário da economia. Por quê? Porque já conseguem o seu produto de venda do setor secundário. Eu acho que aí deu para vocês entenderem mais ou menos por que a indústria é o setor secundário da economia. Veja bem, o comércio, compra e venda de mercadorias, acontece em vários espaços das cidades, como shopping center, restaurantes, supermercados, às vezes na feira livre, enfim. No caso do comércio, tá, ele compõe aí o setor terciário da economia. Tá? Por quê? Porque ele compra seus produtos, vem diretamente da indústria, de onde é produzido. Tá? Então o comércio ele repassa à população, mas ele já pegou um produto elaborado na indústria. Se ele já pegou um produto elaborado da indústria, então ele está compondo aí, né? Ele está mostrando aí ser justamente aquele que pega elaborado. Tá? Se já foi elaborado, veio de algum lugar, e esse lugar é a indústria. Portanto, o comércio compõe o setor terciário da economia. Tá? Nesse caso aí, ele compra da indústria um produto que foi produzido lá no campo. Ou seja, a indústria comprou a matéria-prima, tá? No campo, onde ela foi produzida, elaborou o produto, transformou em um outro produto elaborado e repassou ao comércio. Tá bom? Então, setor primário, secundário e automaticamente o comércio, que está na última linha, setor terciário. Tá bom? Veja bem, prestadores de serviço. Envolve o trabalho de diferentes profissionais, como professores, engenheiros, bancários, pintores, tá bom? No caso, esses prestadores de serviço aqui também, só para você saber, eles compõem também o setor terciário da economia, por quê? Porque eles, o material de trabalho, o seu material de trabalho, ou até mesmo o trabalho desenvolvido por eles, é um trabalho já terceirizado. Por quê? Porque ele já pega um produto já elaborado, tá? E apresenta à população. Ou ele apresenta o seu próprio trabalho à população, tá? Conduzindo assim o setor terciário da economia. Então assim, esse tipo de atividade, tá, é prestado à população, mas deve ser valorizado. Por quê? Porque as atividades econômicas desenvolvidas nas cidades, por eles, têm uma importância crucial para o bem-estar da população, em geral. Tá? São serviços indispensáveis à população. Tá? Veja bem, além de fornecer produtos, geram renda para muitas pessoas, tá bom? E isso reflete dentro da sociedade como um todo. Por quê? Porque muitas pessoas tiram daí o seu sustento, tá bom? E automaticamente tudo que é, digamos assim, repassado a essas pessoas, tá, é devolvido e investido em benefícios dentro da própria sociedade, tá bom? Então, assim, é um trabalho que deve ser, primeiramente, muito respeitado, tá? Tem a sua grande importância e, com certeza, vai trazer grandes benefícios à sociedade como um todo. Então, assim, o crescimento das cidades e a falta de investimento, tá, em diversas áreas, como, por exemplo, saúde, educação, transporte público e oferta de emprego, pode ocasionar diversos problemas à população. Quando não temos, digamos assim, um poder público efetivo, tipo um poder administrativo na cidade ou no município, que seja, digamos assim, preocupado com essas questões sociais, que não investe em infraestrutura, que não investe em boas escolas, que não investe em organização social, em locais públicos, como praças, para diversão, às vezes uma quadra poliesportiva, enfim, a sociedade só tem a perder. Então, assim, queridos, quando isso acontece, a população sofre. As pessoas têm, muitas vezes, privações de algumas dos seus direitos que elas poderiam até reivindicar, porque faz parte dos seus direitos. O poder público ele tem a obrigação de administrar da melhor forma possível o município, porque é esse o compromisso de um prefeito, de uma pessoa pública. Todavia, às vezes pode acontecer dessas pessoas, digamos assim, não administrarem muito bem. Então, quando isso acontece, diversos problemas acontecem. Por exemplo, na questão de saúde, grandes filas nos corredores dos hospitais, tá?
Muitas pessoas saem de Dom Expedito e vão para Picos, e chegando lá encontra um caos nos hospitais públicos. Por quê? Porque a quantidade de pessoas para ser atendida, tá, não corresponde à quantidade de profissionais para atender. Então, assim, isso é uma carência, isso é uma falta. Às vezes a quantidade de leitos não é suficiente para atender a quantidade de demanda de população que procura aqueles serviços, tá bom? Aqueles locais. Ou, digamos assim, a quantidade de pessoas enfermas precisando de tratamento é superior à quantidade de leitos que tem disponível no hospital e também de médicos para tratar. Por exemplo, na questão de educação, tá? Às vezes, por exemplo, as escolas são precárias, não dá conta de atender a todo mundo. Às vezes, os funcionários são mal remunerados, às vezes. E o que acontece? Às vezes não é bem pago, não é bem repassado, e quando isso acontece a população sofre, porque crianças aí de qualquer jeito, tá? Às vezes não tem matrículas, não, ou digamos assim, não tem vagas nas escolas para receber todo mundo, e se tem, há uma grande quantidade de evasão das crianças por conta de um ensino de péssima qualidade, pode acontecer. Então assim, quando não há investimentos, toda a sociedade sofre. Por exemplo, na questão do transporte público, quantas crianças muitas vezes não deixam de ir para a escola porque não tem um transporte que possa conduzi-las até lá, e a distância é grande, e aí elas começam até indo, mas também por fim desistem. Ou às vezes a pessoa perde seu emprego porque chega atrasado, não tem um ônibus, por exemplo, que possa pegar e conduzi-la até seu trabalho, e aí por conta desses fatores a população sofre, tá? Muitas pessoas desempregadas por conta desse problema. Isso se reflete nas pequenas cidades, mas na sua grande maioria em cidades grandes ou em cidades até consideradas média, tá? De médio porte. E isso é um problema grave, que precisa de investimento social e de ordem pública. Muitas vezes não acontece. Então assim, quando não há esses investimentos, toda a população sofre. Então, queridos, precisamos cobrar junto ao poder público, porque esse é o nosso direito, tá bom? Quando nos sentirmos carência ou falta de algum desses serviços que devem ser oferecidos à população. Na questão de iluminação, coleta de lixo, enfim, todas essas áreas, tá, devem ser reivindicadas pela população de forma geral, para que problemas assim não venham a acontecer com grande frequência nos municípios. Então assim, amados, esse era o conteúdo que eu queria sintetizar, fechar aqui com vocês. Eu espero que não tenha ficado dúvidas, tá bom? E até a próxima videoaula, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos.